A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Jesus é o Único Caminho. Eu sou o pastor Alexandre Ribeiro e é um prazer imenso estar recebendo no nosso canal. Hoje estaremos falando sobre o livro do apóstolo Marcos, um dos grandes homens de Deus chamados e que fizeram a diferença em sua época. O autor do livro é o próprio Marcos, filho de Maria de Jerusalém, muitas das vezes chamado de João Marcos. Era parente de Barnabé, uniu-se a Paulo e a Barnabé em sua primeira viagem missionária. Afastou-se temporariamente de Paulo. A tradição afirma que Marcos era companheiro de Pedro, razão que esse livro é chamado o Evangelho de Pedro por alguns escritores antigos. Acredita-se que o escritor, ao preparar o livro, tinha em mente os cristãos gentios. Parece claro que não foi adaptado aos leitores judeus, pelo fato de conter poucas referências no Antigo Testamento, sem contar que as muitas explicações de palavras e costumes judaicos indicam que o autor visava aos gentios. O tema principal do livro aborda principalmente Jesus como um incansável servo de Deus e do homem. A vida de Jesus foi escrita no Evangelho de Marcos, cheia de boas obras. Muitas das vezes seu tempo de oração era interrompido, algumas vezes não tinha nem tempo para comer. O livro aborda isto como o incansável servo de Deus e do homem. A vida de Jesus é descrita nesse livro como cheia de boas obras, pelo fato de atender a contínuos chamados para o serviço, para a obra do Senhor. Muitas das vezes, as pessoas iam buscá-lo quando ele queria descansar. Uma palavra-chave nesse livro é imediatamente. É repetida ao longo de todo o livro diversas vezes. É importante ressaltar que esse é o mais curto dos 4 evangelhos. O estilo do livro é vivo. Grande parte do conteúdo do livro de Marcos também está presente no livro de Mateus e Lucas. Se trata de uma repetição, pois no livro de Marcos tem muitos detalhes que não aparecem nos outros livros. No Evangelho de João, Marcos começa com uma declaração da divindade de Jesus Cristo, sem, contudo, se estender nessa doutrina. Nós conseguimos observar no livro de Marcos que ele dá ênfase nas obras de Jesus. O cuidadoso estudo do livro revelará, sem dúvida, que o objetivo do autor é ressaltar as obras maravilhosas de Jesus, em vez de testificar sua divindade com afirmações repetidas. Embora ele declare diversas vezes o divino poder de Cristo, ele descreve com frequência os sentimentos humanos de Jesus, a sua decepção, seu cansaço, seu assombro, seu gemido, seu afeto. Nós vemos, por um lado, o livro de Mateus olha para trás e ocupa-se principalmente das profecias, visando os leitores judeus, e dá muito espaço aos discursos do Senhor. Marcos diz pouco acerca das profecias e apresenta um resumo dos discursos, mas enfatiza as obras poderosas de Jesus, ou seja, enfatiza o ministério de Jesus, enfatiza tudo que ele fez para todos nós. Existem 19 milagres no livro de Marcos que ressaltam o poder do Senhor. Os 19 milagres descritos no seu livro ressaltam o poder sobrenatural de Jesus. O livro de Marcos, ele pode ser dividido em 6 partes. Eventos introdutórios, que conduzem ao ministério público de Cristo. Já no primeiro capítulo, Marcos submerge nesse tema. Ele começa com o anúncio de que Jesus é o Filho de Deus. Então passa as 5 etapas preparatórias para essa obra: a vinda do precursor, seu batismo em água, seu enchimento com o poder do Espírito, o testemunho divino e sua condição, o conflito com seu arqui-inimigo. Na parte 2, o ministério inicial de Jesus na Galileia. Marcos omite inteiramente o ministério inicial na Judéia. Fatos ocorridos em Tiro e Sidom. E na parte 4, ensino e obra de Cristo no norte da Galileia. Na parte 5, o ministério final na Pérea e viagem a Jerusalém. Na parte 6, acontecimentos da Semana da Paixão. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor de Deus, como está descrito em Marcos 10:45, e como aquele que veio para servir e sacrificar-se por nós, em parte para nos inspirar e fazer o mesmo. Devemos servir como ele serviu, com aquela mesma grandeza e humildade e dedicação ao serviço dos outros. Jesus exortou-nos a lembrar que para ser grande no reino de Deus, devemos ser o servo de todos, como está descrito no livro de Marcos 10:44. O autossacrifício deve transcender a nossa necessidade de reconhecimento ou recompensa, assim como Jesus estava disposto a ser humilhado e a oferecer a sua vida pelas ovelhas. Eu agradeço a sua atenção. Desde já eu peço, curta o vídeo, compartilhe
se inscreva no canal, ajude a nossa divulgação do Evangelho a crescer. Eu agradeço a todos e que Deus venha nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.